impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. O processo é nulo! O que Fux fez foi dar um soco na boca do estômago de Alexandre. Foi vergonhoso, foi humilhante para os colegas do Fux ali na primeira turma, ao serem humilhados. A leitura o Fux está dando um recado. Quando vocês vierem estuprar o Maduro, o Lula e a Suprema Corte inteira, lembre-se que eu ainda sou o juiz e eu não estou com essa galera. A minha leitura é essa. Já são. Vocês não... O que me fez chegar à conclusão que fome ele também não passa depois de ter jantado todo mundo. Só veja. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Chamar o voto do ministro Luiz Fux de voto não define o que aconteceu. O que Fux fez foi dar um soco na boca do estômago de Alexandre de Moraes. Com toda a elegância, toda a vênia, salamaleques que os ministros do Supremo usam quando eles votam, quando eles falam em público, na frente da televisão, Fux largou, destruindo de manhã o que Alexandre de Moraes construiu. E terminou a noite absolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro de todos os crimes que a Procuradoria-Geral da República listou. Agora você imagina. O Brasil tem uma Constituição, o Brasil tem um Código Penal, um Código de Processo Penal, um Estatuto da Magistratura, um regimento no Supremo Tribunal Federal. E era uma denúncia. E aí, com esse conjunto de regras, debaixo desse conjunto de regras e com essa denúncia, 2 ministros do Supremo entendem que o ex-presidente Jair Bolsonaro tramou um golpe de Estado, tentou abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito, além de dizerem que o ex-presidente está por trás de crimes que aconteceram no dia 8 de janeiro, tipo depredação. O primeiro foi Alexandre de Moraes, que foi acompanhado em tudo por Flávio Dino, e aí outro ministro, o terceiro ministro a votar, Luiz Fux, disse que nada disso aconteceu, que não tem prova para afirmar nada disso, tudo aquilo que Moraes e Dino afirmaram. Você vai dizer que divergência no Supremo acontece a todo instante. É verdade. Aliás, órgão colegiado é para isso mesmo, para ter divergência. Isso é bom. Mas não é que Fux divergiu. Ele esbofeteou o trabalho do relator, acabou com o trabalho da Procuradoria. O relator ele chamou de colega, chamou de amigo durante a votação. Mas ele fez isso primeiro quando ele disse que o Supremo não deveria julgar o ex-presidente, não deveria julgar esses réus, que esse julgamento devia acontecer na primeira instância. Mas isso não foi o pior. O pior foi dizer que os advogados não tiveram o amplo direito de defesa. Isso é muito grave. Por que dizer que o Supremo não deveria julgar Bolsonaro? É uma crítica difusa, não é contra Moraes. Mas quem é que cerceou o direito de defesa? Quem é que não deu aos advogados de defesa o amplo direito que Fux aponta? O relator, Moraes. Então Fux disse que a defesa não teve tempo para ler o volume assombroso de documentos, equivalente a 70 terabytes, ele frisou esse número. É grave isso. Fux não deixou de fazer todas as críticas que ele não fez ao longo do processo, mas ele destacou a velocidade do julgamento. Ele lembrou que no mensalão, 2 anos para o Supremo aceitar a denúncia, foi o que demorou, e 5 anos para julgar os réus, e aqui, questão de meses. Então, foi um negócio tenso, daí porque o soco na boca do estômago. Criou uma tensão. O voto de Fux vai entrar para a história, primeiro como um dos mais longos da história recente do tribunal, e também como um dos mais sólidos, uma divergência pesada, várias citações, várias divergências. Acaba que a gente teve, na semana, um debate de alto nível, que andava faltando em Brasília. De um lado, um ministro que virou símbolo da linha dura, capaz de condenar 14 anos a cabeleireira que pichou a estátua da justiça com batom. De outro, Fux, que condenou a mesma cabeleireira há menos de 2 anos e que absolveu o presidente, o ex-presidente, para quem Moraes pode vir a dar
mais de 40 anos de cadeia quando forem discutir a tal da dosimetria. Restam os votos de Carmen Lúcia, Cristiano Zanin. Nada indica que Bolsonaro vai ser absolvido. Ao contrário, Fux abriu uma dissidência, mas isso não deve virar uma tendência. Agora, as caras e bocas de Moraes e Dino, durante o voto de Fux, já estão circulando como meme nas redes sociais. Povo abençoado do Brasil, o ministro Fux arrasa a farsa de golpe montada pelo ditador Alexandre de Moraes e dá um cheque-mate no Supremo Tribunal Federal. Ele detona os argumentos de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino. Se eu sou esses dois, eu pedia para ir embora. Eu vou destacar 3 provas que o ministro Fux apresenta para nulidade do processo. Primeira prova: os advogados tiveram pouco tempo para analisar milhões de páginas. Cerceamento de defesa. Tem que ser anulado o processo. Prova número 2. Essa aqui é muito interessante, o que o ministro Fux trouxe. O primeiro condenado por essa farsa de pseudo-golpe, no dia 14 de setembro de 2023, data do meu aniversário, o senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ele não tem prerrogativa de função, nem foro no STF. Ele foi julgado pelo plenário e não pela turma. O princípio de isonomia de jurisprudência, no mesmo crime, todos têm o mesmo direito. Então, todo mundo tinha que ser julgado pelo plenário do STF. Mas quando eles colocam na turma, pura perseguição política. Dos 5 ministros, 3 são suspeitos. Alexandre de Moraes, que disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Zanin, que foi advogado de Lula contra Bolsonaro. E Flávio Dino, comunista de 4 costados, inimigo de Bolsonaro, disse que Bolsonaro é demônio e serial killer. Para vocês verem o nível que é de pura perseguição para condenar Bolsonaro. E a terceira prova é pá de cal para nulidade do processo que o ministro Fux apresenta. Os réus acusados de golpe de Estado não possuem prerrogativa de foro e que o STF mudou a competência após os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República. Isso é, mudar a competência, ao invés de todos eles serem julgados na primeira instância, passou para o STF para julgar Bolsonaro. O processo é nulo, é uma vergonha, é uma farsa de pura perseguição política e eu quero ver qual vai ser a posição do STF. A sociedade brasileira está de olho nessa vergonha e nesse absurdo. Eu vou encerrar deixando aqui uma palavra da aula de Fux ao STF e ao mundo jurídico. Uma aula de direito, uma palavrinha dele. Vamos ouvi-lo. No sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Que vergonha! Esse processo tem que ser anulado. Pura perseguição política. Senhores ministros do STF, deputados, senadores, imprensa, povo brasileiro, até onde vai essa farsa? Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você, abençoe sua família. Dois são juízes, tá? Enquanto o Fux cita juristas do Brasil todo, ex-ministros do STF, atuais ministros do STF, a câmera, pessoal, enquanto ele vai citando jurisprudência em cima de jurisprudência, outros processos, outros julgamentos, o Dino ontem teve isso. Falou do Mickey, do Pateta, e ele acha que ele tá certo. Só que tem um aspecto muito curioso, na minha humilde opinião. Inclusive eu gravei um Reels vindo pra cá, falando sobre isso. Você mencionou, Lacombe, agora há pouco, que o Fux, ele, além, você e o Max e o Rafa, além dele argumentar muito bem o julgamento dele, ou seja, a decisão dele como juiz, ele mencionou o Tratado de São José da Costa Rica. Bem, para quem não sabe, quem viola o Tratado de São José da Costa Rica é um violador de direitos humanos fundamentais, porque o tratado é um tratado de direitos humanos fundamentais. Então, o Tratado de São José da Costa Rica
vou falar Rica, né? Costa Rica. Ele é um tratado que vários países foram signatários. Então, como o Brasil é signatário do Tratado de São José, acontece o seguinte: ele é um dispositivo infraconstitucional, porque a Constituição realmente está sempre acima de qualquer tratado, de qualquer lei no Brasil, mas abaixo da Constituição vem o Tratado de São José da Costa Rica, inclusive acima das leis do Congresso Nacional. Aliás, é importante frisar que o Brasil é signatário do tratado. Então, correto. Como o Brasil é signatário do tratado, o que o Fux está dizendo ao mundo? Porque esse julgamento ele está sendo acompanhado em inglês, na Casa Branca. O Departamento de Estado, o Departamento de Tesouro, a Casa Branca, o Departamento de Guerra está acompanhando o julgamento. E eles estão ouvindo um juiz de carreira dizer que os outros ministros... É bom a gente deixar isso claro. Um juiz, que também é ministro, está dizendo que os outros ministros aceitaram algo que não poderia ter sido aceito no STF, porque não tem foro. Esse é o primeiro ponto. Ponto 2. E eu não tô aqui falando como jurista, não. Eu tô só repetindo o que o Fux disse. Eu não sei se vai pro ponto 2, porque o ponto 2 que ele citou, a segunda preliminar, tem a ver com a primeira, que é não deveria ser no STF, eles não têm foro, e o segundo é, se fosse no STF, não deveria ser na primeira turma. Exato, era esse ponto que eu ia levantar. Legal. E aí que não deveria de ser na turma, separado, deveria de ser em plenário. E aí, uma vez em plenário, o Fux está dizendo claramente que isso aqui viola direitos humanos fundamentais. Eu ouso dizer, isso aqui não é fonte, tá? Que os ministros que assim não decidirem também, todos serão sancionados pela Lei Magnitsky. Aí você em casa vai dizer assim, pô, Alan, Lei Magnitsky de novo, né? Aí vai ter o Dino lá debochando no cartão. Ah, a gente não precisa de cartão, a gente não precisa ir pra Disney. Só que tem um ponto que eu quero que você em casa... Eu não tô aqui profetizando, não tô aqui dizendo o que vai acontecer. Eu estou fazendo uma análise meramente racional. O Brasil, territorialmente, é vizinho e faz fronteira com a Venezuela. País do qual não tem um líder político, mas uma pessoa que está usurpando o poder e é chefe de narcotráfico. Uhum. Se o Brasil tiver ministros da Suprema Corte, não um, mas um monte, que estariam então na lista do SDN dos Estados Unidos, que o SDN é uma lista, né? SDN List, esse é o nome da lista, dos sancionados do Departamento do Tesouro, nós então teremos uma organização criminosa que se encontra na Venezuela e que está em contato com outra organização criminosa que viola direitos humanos fundamentais e está na Suprema Corte. O que é previsível, não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou tratando aqui de probabilidade. Você ter um poder executivo que já avisou que não quer colocar Comando Vermelho e PCC como grupo terrorista, defendendo esses grupos, esse poder executivo, num amanhã não tão distante, pode ser decretado absolutamente irregular e nulo. Ilegítimo. Ou seja, ilegítimo. Então o poder executivo do Brasil pode ser declarado ilegítimo. Eu não estou dizendo que irá, eu estou dizendo que há uma probabilidade. Há a probabilidade do poder executivo brasileiro ser declarado ilegítimo com, por exemplo, uma possível fraude eleitoral no ano que vem, não sei, mas sobretudo porque ele já protege grupos de narcotraficantes que são grupos terroristas e que em breve Comando Vermelho e PCC entrarão na lista de grupos terroristas. E a Suprema Corte lotada de pessoas que foram sancionadas pela Lei Magnitsky. E ontem a Casa Branca disse que usará, inclusive, o poder militar para poder para poder proteger o direito de liberdade de expressão, não apenas nos Estados Unidos, mas também em outros países nos quais os Estados Unidos quer fazer parceria. Então, resumindo, linguagem de boteco, o que o Fux poderia estar fazendo, e essa é a minha leitura, eu não estou dizendo que isso é fato, eu não estou dizendo que isso aqui é o que vai acontecer amanhã, a minha leitura é, o Fux está dando um recado, quando vocês vierem estuprar o Maduro, o Lula e a Suprema Corte inteira, lembre-se que eu ainda sou o juiz e eu não estou com essa galera. A minha leitura é essa. Vocês no chat podem dizer se eu estou viajando, se algum jurista quiser analisar, eu não estou falando em linguagem jurídica, eu estou falando numa perspectiva política e de geopolítica. O Fux está dando um recado. Se esse pessoal todo aqui tá em conluio com Comando Vermelho, PCC, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Cartel de Los Soles, e eles estão querendo proteger barquinho de narcotraficante que está sendo explodido pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos, saibam que eu não estou unido a esse pessoal. Ponto final. Para mim, essa é a leitura que eu faço.
O Fux está dando um senhor recado, não apenas para o Brasil, para a Suprema Corte, mas dando um recado para o mundo. Olha, se vocês vierem com o pós-flamejante, o meu vocês não vão ter. Já na primeira preliminar que ele analisou, ele já disse muito claro: anulo o processo por incompetência absoluta, porque o STF não é competente para julgar esses réus, que não têm foro privilegiado. Digamos que tivessem. Não é um caso para turma, é um caso para plenário. Então está tudo errado, tudo errado. Pois é. Frio Fux não passa porque o cara tá completamente coberto de razão. Eu fiquei pensando por onde começar e eu decidi começar mostrando pra vocês de forma bem didática como o Fux desmontou a Polícia Federal, o PGR, o seu boné, e o Alexandre, usando a própria acusação. O que me fez chegar à conclusão que fome ele também não passa depois de ter jantado todo mundo. Só veja. Aqui em 6/12, às 18h09, no Palácio do Planalto, foram impressas 3 cópias do plano Punhal Verde e Amarelo pelo réu Mário Fernandes. Então, veja, de novo, mais uma impressão no Palácio do Planalto. Aqui, durante seu voto, o Alexandre reproduziu o que diz a acusação como se fosse uma verdade absoluta. Mário Fernandes imprimiu 3 cópias de documento. Aí veio o Fux e mostra de uma forma simples como a Polícia Federal sequer sabe analisar a prova, os tornando totalmente incapazes e ineficientes. Aqui devem ser feitos alguns esclarecimentos. O arquivo original, criado em 9/11/2022, às 9h23 e modificado às 17h05, tinha o nome de Fox 2017 DocX. Já o que foi impresso em 6/12/2002, às 18h09 no Palácio Planalto, por Mário Fernandes, foi um outro arquivo de nome PLJ DocX. A polícia faz uma ilação de que o arquivo impresso teria o mesmo conteúdo com base nos seguintes elementos. O arquivo impresso possuía PLJ no nome, o que seria a abreviação de planejamento, que nós já vimos que não é ato executório. 2. Uma cópia de um arquivo chamado PLJ-DOC já havia sido impressa em 9/11/2022, às 17h09, poucos minutos após a última modificação do arquivo original. Ademais, apesar de o Ministério Público afirmar que Mário Fernandes imprimiu 3 cópias do plano, o IPJA 44/2024 indica que apenas uma cópia foi impressa com base nos logs de impressão. E aqui eu descrevo a data, 6/12, usuário Mário Fernandes, total de páginas impressas, 3 cópias, uma. Sim, ele disse que a Polícia Federal fez uma ilação. Então, diferentemente do que acusou a Polícia Federal, o Ministério Público e o Alexandre, não foram 3 cópias impressas, eram 3 páginas, uma única cópia. E eu selecionei esse trecho pra gente começar porque ele deixa clara a incapacidade técnica da acusação, que não sabe sequer analisar uma prova e que trabalhou com achismos e conclusões em vez de se apegar aos fatos. Coisa que o juiz de carreira, não o juiz com título por nomeação, acabou fazendo. Foi vergonhoso, foi humilhante para os colegas do Fux ali na primeira turma, ao serem humilhados, né? No voto, você inicia com as preliminares. Preliminares são as nulidades, né? O voto que analisa os pedidos das defesas para anular o processo. Por exemplo, uma preliminar foi o que anulou o voto do Lula, a condenação do Lula, dizendo que ele deveria ter sido julgado no CEP X e não no CEP Y. Esta preliminar foi o bastante para anular, para descondenar Lula, retirar ele da cadeia e colocar ele na presidência do Brasil. Então é muito importante, tá? As preliminares são de extrema importância. 3 preliminares foram analisadas pelo Fux no seu início do voto. Vamos lá. Que analisa vícios processuais. Ou seja, se durante o processo algo errado aconteceu que anule o julgamento. 3. A primeira preliminar que ele anulou foi a questão se o STF tinha competência, se era no STF mesmo que o Bolsonaro deveria estar sendo julgado. De cara, ele falou que não. Bolsonaro, nem nenhuma daquelas pessoas envolvidas ali deveriam estar sendo julgadas no STF porque elas não possuem foro.
Se você não possui foro, você não pode ser julgado lá. O STF só serve para julgar pessoas com foro e não cidadãos comuns, como Alexandre de Moraes normalizou e a imprensa defende. Mas na Constituição não poderia. Então ele vota pela nulidade do STF, ou seja, incompetência do STF. Isso aí anula o julgamento, tá? Vamos lá. Segundo preliminar, incompetência da primeira turma. Ele fala o seguinte, bom, já que o Alexandre de Moraes está falando que deve ser julgado aqui porque o Bolsonaro era presidente no momento dos supostos crimes, então ele deveria estar sendo julgado pelo plenário e não pela primeira turma, com apenas 5 membros. Porque no regimento interno fala que presidentes serão julgados no plenário. Só que o Moraes, ele entra em contradição. Ele fala, olha, tem que votar no STF porque tem foro. Qual é o foro? É presidente. Tá, no regimento interno fala que o presidente tem que ser no plenário e não na primeira turma. Então ele faz mais um voto para anular o julgamento. A terceira preliminar, ele fala que houve cerceamento da defesa. O que é isso? Olha, a defesa não teve amplo direito de defesa. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes fez uma coisa chamada de data dumping. Ele despejou para os advogados de defesa, dias antes do julgamento, 70 terabytes de conteúdo. 70 terabytes de conteúdos corresponde a bilhões de páginas. Você consegue imaginar o que são bilhões de páginas? É como se você pegasse todas as páginas da maior biblioteca do mundo e colocasse um cara lá dentro e falasse, olha, prove que você é inocente, a prova tá aí, algum desses livros aí, desses 100 mil livros, acha aí a sua prova. Você tem 18 dias para se defender. Você tem noção que isso se chama cerceamento de defesa? É você criar um ambiente onde você torna o réu indefensável. Pois ele votou nesse caso, né, por cerceamento para anular. Só para você ter uma ideia, no mensalão eles tiveram 5 anos para se defender. No caso do Bolsonaro, meses, com 200 vezes mais terabytes, né, provas, conteúdo para poder achar a sua defesa. Essas são os preliminares. O que isso quer dizer? Nesses 3 votos dele, ele derruba a tese do Moraes 3 momentos diferentes. E fala que, primeiro, não deveria ser no STF, não deveria ser na primeira turma e a defesa não teve como se defender. Isso anula qualquer julgamento. Se a Carmen Lúcia ou o Zanin concordar em uma só dessas preliminares, então automaticamente esse julgamento tem que passar para a primeira turma. Se um deles, ou a Carmen Lúcia ou o Zanin, concordarem ou votarem parecido com o Fux em uma dessas 3 preliminares, então o julgamento tem que automaticamente passar para o plenário. E no plenário nós temos o Cássio Nunes e o André Mendonça que poderiam pedir vista. Depois, ele defende, aí já são preliminares de mérito, ele defende que o caso do Ramagem, a suspensão do processo do Ramagem tinha que ser total e não pincelado do momento da diplomação. O Ramagem deveria estar totalmente fora do julgamento agora até o término do seu mandato. Logo na sequência, ele fala que não houve a prova em momento algum por parte da PGR. Cara, ele humilhou aquela galera de uma maneira tão educada, mas ele humilhou. Ele falou que o PGR não apresentou em momento algum prova de organização criminosa. Ele fala de forma técnica que não houve demonstração de organização, durabilidade, estabilidade e divisão de tarefas. Ou seja, não é uma organização criminosa porque ela era completamente desorganizada. Então esse crime não existe. Depois ele fala da questão de dano ao patrimônio e dano ao bem público tombado. Aí é a questão da quebradeira que teve no 8 de janeiro. Olha como é que ele foi claro nisso daqui, que a gente fala há muito tempo, né? Primeiro, não são 2 crimes, deveria ser um só, porque um sobrepõe o outro. Então o Moraes, para tentar aumentar a pena, tentou jogar 2 crimes, mas a verdade é um só. Mas ele fala algo muito mais grave. Ele diz que não tem como você responsabilizar uma pessoa por atos de terceiros, porque nenhum dos réus que estão sendo julgados ali estavam no 8 de janeiro ou quebraram alguma coisa, ou há alguma prova de que eles mandaram que algo fosse depredado ou quebrado. Ou seja, um estava na Disney, o outro também estava viajando. Como que essas pessoas poderiam ter quebrado alguma coisa se elas não estavam lá? Então, assim, é destruidor o voto do Fux. Assim, ele acabou. Assim, isso porque ele nem chegou na questão ainda do tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado. Ele nem chegou nessa parte. O que ele está mostrando
é que esse julgamento foi fabricado de forma horrorosa. Inclusive, ele deixa a entender que o STF mudou o entendimento do seu regimento interno só para poder julgar Bolsonaro, que isso é feio. Ele dá umas tapas de peluca, como é que chama? Pelica na cara do Alexandre de Moraes em diversos momentos. Inclusive falando que, olha, vou até evitar de falar o nome dos meus colegas, porque eu acho isso desconfortante e inapropriado. Mas ele deixou bem claro que o Alexandre de Moraes está fazendo um julgamento político, visceral, na vingança, está abandonando a toga, está desrespeitando a posição de ministro do STF, e que por isso esse julgamento todo é nulo. O que o Fux fez, acalmar agora um pouquinho, ele acabou de forma técnica, sem paixão, usando a lei, a Constituição e o regimento interno, tudo que o Alexandre de Moraes e o PGR tentaram construir. E escancarou de forma inquestionável que esse julgamento é uma aberração jurídica que está maculando a Suprema Corte brasileira, que pode acabar com a história da nossa Suprema Corte, com a credibilidade que já é minguante, e não só isso. Pode acarretar, inclusive, ainda mais sanções por parte de fora do Brasil contra essas pessoas, quando o próprio Fux fala que foi violado direitos humanos nesse processo. Ele adota a tese até do Felipe Martins, do juiz natural. Então assim, nem chegamos na cereja do bolo, mas até agora o Fux fez um trabalho que, olha, ele não é bolsonarista, o Fux é de esquerda, mas ele é juiz de verdade. É só isso que o Brasil precisa. Juízes de verdade, pessoas que realmente ajam de acordo com a lei, com a letra fria da lei, da Constituição, do devido processo legal. Ninguém quer um juiz que é de direita ou esquerda, mas que haja conforme a lei. Ele fez isso, ele humilhou. Não, sério, gente, humilhou os seus colegas e escancarou o viés ideológico que existe nesse julgamento. Abraço.